Imagina só. E se, de repente, do nada, a vida digital inteira de uma pessoa fosse roubada? Sabe, fotos, conversas, contatos, tudo simplesmente sumisse ou, pior, caísse nas mãos erradas. Porque, no fim das contas, a gente não está falando só de arquivos, né? A gente está falando da identidade de alguém, das memórias, das conexões com os amigos, com a família e, claro, da confiança que a gente deposita nesse mundo digital todos os dias. É exatamente por isso que estamos aqui, para mergulhar um pouco nos fundamentos da segurança da informação. E a promessa é bem simples, tá? Nos próximos minutos, a gente vai desvendar os pilares que sustentam a proteção do nosso universo online. Então, vamos lá! Para começar, a pergunta mais básica de todas é: o que exatamente a gente está tentando proteger? Antes de mais nada, a gente precisa saber quais são os nossos ativos digitais. E olha, a resposta é bem ampla. A gente protege desde coisas muito pessoais, tipo uma conta de Instagram que foi hackeada para aplicar golpe, até sistemas gigantescos de uma empresa que guardam dados de milhões e milhões de pessoas. E para organizar o pensamento, a gente pode separar esses ativos em 4 grandes categorias. Primeiro, os físicos, os servidores, os computadores, onde tudo fica guardado. Depois, os humanos, que somos nós, os usuários, e que, muitas vezes, somos o elo mais fraco. Tem também os organizacionais, que são os processos de uma empresa. E, claro, os tecnológicos, que são os dados digitais em si. Cada um desses precisa de uma estratégia diferente de proteção. Ok, então a gente já sabe o que proteger. Agora a pergunta é, proteger de quem? Chegou a hora de falar sobre as ameaças. Tudo começa com uma palavra: vulnerabilidade. E o que é isso? De um jeito bem simples, é uma brecha na segurança. Pensa numa porta destrancada, numa janela aberta. É uma oportunidade que alguém precisa para que algo ruim aconteça. E aqui é muito importante entender a diferença entre uma ameaça e um ataque. A ameaça é o perigo potencial, é a possibilidade de um assalto acontecer naquela rua. Já o ataque é a ação, é alguém ativamente tentando arrombar a porta. Um é a possibilidade, o outro é a tentativa acontecendo de fato. E esses ataques podem vir de várias formas. Tem o malware, que são os softwares maliciosos, o famoso phishing, que é aquela tentativa de enganar a pessoa para ela entregar informações, os ataques de negação de serviço, ou DDoS, que derrubam sites com excesso de tráfego, e muitos outros como o man in the middle e injeção de SQL. Mas quem é que faz esses ataques? Bom, é normal a gente pensar no hacker como vilão, só que a história é um pouco mais complexa. Existem 2 faces aí. O Black Hat, o chapéu preto, esse sim é o hacker malicioso que invade por ganho próprio. Mas também existe o White Hat, o chapéu branco. Ele é o hacker ético que as empresas contratam justamente para encontrar as falhas e ajudar a consertar. Certo. Já entendemos os ativos, as ameaças, mas como a gente organiza uma defesa? A base de toda a segurança da informação se apoia em 3 pilares, que são conhecidos como a tríade CIA. O primeiro pilar, o C, é de confidencialidade. É basicamente a garantia de que a informação só vai ser acessada por quem tem permissão. É o nosso equivalente digital da privacidade. A informação tem que ficar secreta para quem não deveria vê-la. O segundo pilar, o I, é de integridade. Isso garante que a informação é precisa, consistente e confiável. Ou seja, é a certeza de que um dado não foi alterado ou corrompido no meio do caminho sem que houvesse autorização. Ele se mantém original. E, por fim, o A de disponibilidade. Porque, de que adianta a informação ser secreta e íntegra se ninguém consegue acessar quando precisa? É por isso que todo mundo fica tão frustrado quando um serviço como o WhatsApp ou o sistema da faculdade sai do ar. A informação precisa estar disponível para quem tem direito a ela. Além dessa tríade clássica, as boas práticas de hoje em dia adicionam mais 2 conceitos bem importantes. A autenticidade, que é ter certeza de que um usuário é quem diz ser, e o não repúdio, que garante que ninguém pode negar que fez uma ação, tipo assinar um contrato digital. Então, beleza. Como é que a gente coloca esses pilares em prática? A resposta está numa abordagem de defesa em múltiplas camadas. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira camada é a criptografia, que basicamente embaralha informação num código secreto. Depois, vem os firewalls, que funcionam como um muro, filtrando o que entra e o que sai da rede. A autenticação vem para verificar identidade, com senhas, biometria e, talvez a mais importante de todas, políticas e treinamento. Porque não adianta ter a melhor tecnologia se as pessoas não souberem como agir de forma segura. E isso tudo leva a gente a uma verdade meio assustadora desse mundo da segurança, que essa citação resume bem. Os protetores precisam estar certos o tempo todo.
O atacante só precisa estar certo uma vez. Basta uma única falha, uma brecha, para que um sistema inteiro seja comprometido. Então, para fechar, esta análise termina com uma pergunta para a gente pensar. A gente viu que precisa ser protegido, quem são as ameaças e como as defesas funcionam. A questão que fica é: a informação é valiosa. Ela está realmente segura?